Irmão, na vida de um cristão, na vida de um crente, todo dia tem mudança. Amém? Na vida de quem serve a Deus, todo dia tem mudança, irmão. Às vezes você quer ir por aqui, Deus diz: não, meu filho, não é por aí. E aí nós não entendemos, nós ficamos talvez bravos, chateados, entristecidos. Não acontece do jeito que a gente quer. Porque sempre Deus vai nos colocar no seu caminho. Irmão, lembre-se que vivendo o Evangelho, a porta sempre é estreita. O caminho sempre é apertadinho, irmão. É apertado no Evangelho. Se tiver muito largo, se tiver muita proposta fácil, se a porta tiver muito fácil para entrar, tome cuidado. Esse não é o caminho do céu. O Evangelho muito fácil tem sido pregado por aí, com muitas facilidades, muita tranquilidade, sem renúncia, sem pagar o preço. E tem muita gente andando após esse caminho, achando que vai encontrar um céu lá na frente. E o grande perigo, irmão, é de se frustrar. É melhor você ser banhado pelo Espírito Santo. É melhor você ser cheio do óleo. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas você tem um óleo, irmão. Nem que você passe esfregando por ela, mas você passa porque você tem um óleo, porque você tem a presença. É sabido, a palavra de Deus diz que 50% da igreja vai ficar na terra, irmão. 50%, porque são 5 loucas e são 5 prudentes. E essa é uma verdade incontestável. O próprio Jesus disse isso. Quando o noivo chegou, as que estavam prontas, que tinham azeite consigo, que tinham unção, oração, vida com Deus, permanência com Cristo, entraram. Mas aquelas, irmãos, que estavam desprovidas de azeite, ficaram do lado de fora. E quando o noivo chegou e elas tentaram entrar, ele disse: olha, eu não conheço vocês. O que nos identifica com Jesus é a própria presença do Espírito Santo. Que um dia, lá nessa caminhada, um dia, nesses passos que nós estávamos anteriormente, que foram mudados por Ele, que houve uma intervenção dEle, onde o Espírito dEle veio em nossa vida, começou a conduzir os nossos passos de maneira poderosa. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que está em Atos capítulo 2, que fala justamente da igreja. Então, Atos 2, 42 a 47, diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Irmão, Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, é narrada a descida do fogo, da glória. Atos capítulo 2 é narrado a descida do Consolador, que enche a igreja e muda a realidade dos crentes. A igreja é batizada, irmão, no fogo da glória de Deus. É tão forte que naquele dia foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça deles. Um olhava para o outro e via uma luz, uma chama, uma língua de fogo sobre a cabeça do outro. Aquele era o sinal visível de que a glória de Deus havia acendido os crentes. Cada um era como uma vela acesa, cheio da glória de Deus. Irmão, daquele dia em diante a igreja nunca mais foi a mesma. O mundo continuou o mesmo, o sistema do mundo continuou o mesmo, as crises do mundo continuaram as mesmas, mas os crentes nunca mais foram os mesmos. Depois que o Espírito Santo encheu a vida deles, eles tiveram outra visão do mundo, irmão. Circunstâncias ficaram para trás, problemas e dificuldades, por mais que viam, eram superados por causa da glória, porque eles passaram a olhar para o céu, para Jesus, e deixaram o plano natural simplesmente humano, que contesta as nossas vidas, passaram a olhar para o céu, para Jesus, e diante das adversidades e perseguições eles não paravam. Muito pelo contrário, quando se levantavam as muralhas, eles pulavam sobre elas. Quando vinha, se levantava o gigante, eles enfrentavam.
E assim por diante, irmão, as circunstâncias da vida não parou a igreja. Irmão, já se passaram mais de 2020 anos. Nós lemos um texto que retrata uma obra de Deus com o seu povo. Só que a Bíblia diz que havia algo naquela igreja que infelizmente está escasso no nosso tempo como igreja. Porque a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o costume das igrejas? São os costumes das igrejas? A doutrina dos apóstolos, irmãos, não são os livros de autoajuda do momento. Não é a pregação coach de hoje. Não são as palavras de promessas de hoje. A doutrina dos apóstolos é o ensinamento de Cristo, a verdade do reino de Deus, a palavra de salvação, de libertação, a palavra do reino, a palavra da vida eterna, Jesus. Eles perseveravam no ensino, no conhecimento da palavra. Os crentes buscavam, tinham fome e sede de conhecer mais de Deus e mais da sua palavra. Como que eu vou conhecer de Deus se eu não conheço a sua palavra? Como que eu vou conhecer mais do reino de Deus se eu não conheço a palavra que fala do reino de Deus? Como que eu vou conhecer mais de Jesus se eu não conheço da palavra que fala sobre quem Jesus é? E eles tinham fome e eles ficavam ao redor dos apóstolos ouvindo, porque os apóstolos estiveram com Jesus e sabiam tudo sobre Jesus. Eles perseveravam na doutrina, no ensino, e a Bíblia diz que também na comunhão e no partir do pão e nas orações. Há três coisas aqui, irmão, fundamental para as nossas vidas. Há três pilares que sustentam essa perseverança, que sustentam essa caminhada que nós estamos. Há três pilares aqui importantes: a doutrina, que é o ensino da palavra. Eu e você jamais devemos nos distanciar do ensino da palavra, do conhecimento do Evangelho. Quer ver, irmão? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Olha só aqui que o apóstolo Paulo vai escrever para essa igreja de Roma. Romanos 10, versículo 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmão, como que nós vamos ter fé se nós não ouvirmos a palavra? Se nós estamos longe, distante da palavra, se nós estamos distante da doutrina, da comunhão, do partir do pão, das orações, como é que nós vamos ter fé? Agora olha que interessante, irmão. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. A sua família crê na sua pregação? O seu esposo crê na sua pregação? A sua esposa crê? Os teus filhos creem na sua pregação? Os teus amigos, aqueles que estão ao redor de você, eles creem na tua pregação? É o que ele está perguntando aqui nessa noite para mim e para você. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Irmãos, só vão acreditar na nossa pregação se nós obedecermos ao Evangelho. Quem não obedece ao Evangelho está desmoralizado, não pode pregar nada, não pode falar nada. De sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Eu preciso ouvir palavra. A minha família precisa ouvir a palavra. Os que estão ao meu redor precisam ouvir a palavra. É a palavra que vai gerar fé no meu espírito, e a fé vai me curar, vai me libertar. Tudo isso é a ação de Jesus, irmão. É a ação do Espírito Santo. E tudo é gerado a partir do momento que eu ouço a palavra. Irmão, aquela igreja primitiva era extraordinária. Ela ouvia a palavra. Ela ouvia a palavra dos apóstolos. E quanto mais os apóstolos ensinavam, falavam do reino de Deus, contavam de quem Jesus era, o que ele havia feito, as grandezas que ocorreram no período em que Jesus estava com eles, mais fé a igreja
recebia, em mais fé ela crescia. E foi tão extraordinário que os milagres começaram a acontecer de maneira natural. Peraí, pastor, mas milagre é sobrenatural? Como assim natural? Para eles, irmão, era uma coisa comum. O cego viu ali, glória a Deus, aleluia. O coxo está andando, lembra dele? Estava na Porta Formosa, começou a andar agora depois de 40 anos. Você viu lá, o morto foi ressuscitado, glória a Deus. E os sinais começavam a acontecer de maneira extraordinária para aquele povo, e através daquele povo que seguia e ouvia os apóstolos, porque estavam com Jesus, a sua fé estava robustecida. Eram homens e mulheres gigantes do Espírito, porque ouviam a Deus, ouviam a palavra de Deus, tinham fome e sede de estar com Jesus. Irmão, quero que você reflita isso nessa noite. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías já tinha dito lá atrás. Paulo está dizendo que Isaías já tinha dito lá atrás, há 740 anos atrás. Isaías tinha dito já. Ele disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Lembra do profeta Isaías? Quanto sofreu pelo reino de Deus? O quanto sofreu, indignado vendo a situação do povo perdido e pregando contra o pecado, anunciando o amor de Deus, e muitos homens e mulheres impenitentes da sua época não ouviram. Na época de Isaías, como hoje, irmão, as pessoas chamavam o mal de bem e o bem de mal, negava a justiça ao pobre, ao oprimido, e fazia oblação para os ricos, para os poderosos. Isaías dizia indignado: Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas espere aí, Isaías estava no centro da vontade de Deus. É que havia homens e mulheres impenitentes. E a grande questão nessa noite é se eu e você, irmãos, estamos no centro da vontade de Deus, no centro do querer do Senhor. Se essa palavra tem poder na minha boca e na sua boca, se há autoridade em minha vida e em sua vida em pregar o Evangelho. Tem alguém crendo naquilo que você está falando? Tem alguém crendo naquilo que eu estou dizendo, que nós estamos dizendo? Porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra. Não vai vir de outro jeito, irmão. Não vai vir pela novela, não vai vir pelo filme, não vai vir pelos entretenimentos. Ainda que tem as novelas hoje aí, né, na televisão, as novelas bíblicas, né? Está pregando a palavra de Deus, está falando sobre Jesus. Tudo bem, vai vir fé também, porque está falando do Senhor. Mas, irmão, nada substitui esta palavra poderosa. Os apóstolos pregavam o Evangelho de maneira genuína, direta e reta, e todos perseveravam em uma comunhão, em uma koinonia, em uma unidade no partir do pão, porque pão fala de relacionamento, irmão. Eles perseveravam no partir do pão de casa em casa e nas orações. Então o que acontecia nesse pilar da perseverança, nesses pilares da perseverança? Havia doutrina, a palavra de Deus, ensino da verdade, porque naquele momento já havia muitos falsos ensinos. Se você ler as cartas de João, de Paulo, você vai ver eles combatendo algumas doutrinas falsas e falsos apóstolos da sua época, ensinamentos errôneos. Lembre-se que é um contexto greco-romano, e já havia o panteão grego ali, os deuses gregos, já havia toda a história dos romanos e os seus deuses. E os apóstolos pregavam a Jesus crucificado, mas ressurreto dentre os mortos. E muitos iam se convertendo diante da palavra da fé, porque havia doutrina, ensino, palavra, ensinamento acerca da verdade. Havia comunhão na vida da igreja. Era um povo, irmão, de comunhão, de relacionamento. Se percebe que nesse tempo que nós estamos vivendo, irmão, o relacionamento ficou à distância. À distância. Essa pandemia distanciou mais ainda a igreja. Hoje nós estamos procurando voltar a essa chama, a esse fogo. Essa ação do inferno veio para tentar quebrar a comunhão da igreja, dos crentes. A gente não pode ficar se abraçando mais, não pode dar mais um ósculo santo, um beijo no rosto do irmão, da irmã. Isso é bíblico também. A gente não pode mais se reunir, ficar junto nesse momento que estamos passando por causa disso. Tudo isso vem como uma artimanha para quebrar a comunhão da igreja,
para quebrar os vínculos. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Quem era melhor que ninguém, irmão? Ninguém queria se mostrar, ninguém queria ser o sabichão no meio dos demais. Todos tinham tudo em comum, havia uma comunhão, eles perseveravam nas orações. Eles não só pediam oração, irmão, eles oravam. Hoje se fala muito do crente 6 horas, né, irmão? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas aqueles crentes oravam, porque tinha poder na igreja. Alguém pode perguntar assim: pastor, por que hoje não tem cura? Não tem milagre? O evangelho não é o mesmo? Jesus não é o mesmo? É o mesmo, irmão. A palavra é a mesma, Jesus é o mesmo, o evangelho é o mesmo. Por que nós não vemos mais sinais, prodígios e maravilhas? Porque isso não depende de um homem, isso depende de um corpo chamado igreja, que vive a doutrina, a palavra de Deus, vive a comunhão e persevera na oração. Se tem oração, tem unção, irmão. Se tem unção, tem poder. Se tem poder, tem manifestação da glória, tem sinal, tem cura, tem bênção de Deus. Aleluias. Os discípulos perseveravam nesses pilares gloriosos e eles eram cheios da glória de Deus. Acontece que a nossa geração hoje, nós desistimos muito fácil, irmão. Nós temos dificuldade de perseverar. Os embates que vêm contra a nossa vida muitas vezes nos derrubam e nós ficamos por lá mesmo. Aqueles crentes, irmão, eu posso dizer que eles eram indestrutíveis. Eram indestrutíveis. Morriam sim quando eram lançados diante das feras e não negavam a Jesus. César era o Senhor na sua época. César era o Senhor, o imperador romano. E eles diziam para os crentes: olha, Quírios, o Senhor é César. E eles diziam: não, o Senhor é Jesus. Renuncia a Jesus e adora a César. E ele disse: não, nós renunciamos a César e adoramos a Jesus. Então você vai para a cova do leão. Vai para a cova do leão. Você vai para as arenas. Você vai ser lançado, você e sua família, às feras. E eles eram lançados às feras, irmãos, e não os negavam a Jesus. O tempo passou, veio o imperador mais cruel e terrível, Nero, que incendiou Roma. Colocou os cristãos nas cruzes, nas estacas, lançando cera quente neles, dizendo: negue ao seu Senhor Jesus e adore a Nero. Mas eles não adoravam e morriam por Jesus, iam até o fim por Jesus, irmão. Mas nós somos uma geração que desiste muito fácil. Qualquer probleminha, irmão, doeu no dedão do pé: eu não vou, eu não posso, eu não consigo, está difícil. Nós desistimos por pouca coisa. Aqueles homens e mulheres são testemunho para mim e para você de perseverança extraordinária, de perseverança na palavra, na doutrina, na comunhão, na oração. Eles eram unânimes buscando ao Senhor. O texto diz que em toda alma havia temor. Irmão, temor. O que é temor, pastor? Temor não é medo, irmão. Temor fala de algo mais poderoso, fala de reverência a Deus. Temor não é medo de Deus. Temor fala de reverência. Temor fala de você ter compromisso com Deus, de você respeitar o Senhor, de você amar o Senhor de todo o seu coração, de você considerar o Senhor. Neles havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos criam, todos acreditavam, irmão. Não havia dúvida, a fé estava acesa nos seus corações. Não havia dúvida em nenhum daqueles crentes. Todos criam, estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, os seus bens, repartiam todos segundo cada um havia necessidade. Perseveravam unânimes todos os dias. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caiu na graça de todo o povo. Irmão, o vizinho daquele crente se tornava crente, não tinha jeito. Aqueles que eram seus amigos do trabalho, na sua vizinhança, se tornavam cristãos, era inevitável. Aqueles que conviviam com esses crentes da igreja primitiva,
irmão, inevitavelmente se tornaram cristãos. Não tinha como. Era tão poderosa essa comunhão, era tão poderoso esse ensino, essa perseverança, que as pessoas não resistiam. Você acha que a igreja primitiva ficava fazendo apelo, irmão? Ô irmão, aceita Jesus, pelo amor de Deus, te converte, vem para Jesus. Irmão, não precisava. A vida deles eram acesas pela glória de Deus, e as pessoas desejavam o que eles tinham, desejavam ser como eles eram. E caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Nós fazemos evangelismo, nós vamos lá falar com o pecador, e temos que fazer mesmo, ide. Mas a Bíblia está dizendo que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Será que Jesus, irmão, pode acrescentar crentes à igreja nesse tempo que nós estamos vivendo? Há muitas igrejas. Será que Deus quer acrescentar mais almas à igreja? Porque o desejo de Deus é salvar os homens. Mas tem muito lugar, irmão, tem muito lugar que Deus não vai acrescentar. Tem muito lugar que se diz igreja, que Deus não tem o prazer de acrescentar almas lá. Porque o propósito de acrescentar ali é para que essas almas sejam salvas. E se acrescentar naqueles lugares, podem ser mais perdidas do que já estão perdidas. Querido, eu quero que você entenda que eu e você só podemos ser sustentados pela palavra, pela comunhão e pela oração. Fora disso não há sustentação, não há perseverança em nossa vida. Colossenses 4:2 diz assim: perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Quando nós falamos de comunhão, o João escreve dizendo assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João diz assim: o que vimos e o que ouvimos, nós estivemos com Jesus, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos tocaram o Senhor, a palavra da vida. E isso nós vos anunciamos, isso nós vos testificamos, para que você tenha comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Esse é o testemunho da igreja, que persevera na palavra, na comunhão com Jesus e com o Pai, e na oração perseverante. A nossa sustentação diante das hostilidades, irmão, está aqui. E aqui é que nós somos sustentados. Quantos estão depressivos, angustiados? Quantos estão na ansiedade da vida e não precisavam estar assim? Se estivesse debaixo desses preceitos, estivesse debaixo desse propósito. Porque a perseverança, irmão, fala de conservar a nossa alma. Quem persevera em Deus, irmão, é conservado em Deus, é conservado no propósito de Deus. A igreja primitiva perseverava na doutrina, no partir do pão, nas orações, na assistência social, ajudava os irmãos, as pessoas. Eles se envolviam no ministério, na adoração e no louvor. Eram crentes cheios da graça de Deus, perseverantes na presença de Deus. E eu quero nessa noite que você abra a sua Bíblia. Eu quero discorrer um pouquinho sobre esse texto aqui nessa noite, sobre isso que eu estou falando. Lucas capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem mesmo a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, e nem respeito os homens, nem me importo com os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Irmão, eu não sei se você já percebeu lendo os evangelhos. Se você não percebeu, passe a perceber a partir de agora quando você lê. Jesus sempre faz pergunta, não faz? Quando pois vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, irmão, e Ele vai voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Jesus, Ele nos traz uma parábola justamente sobre fé, perseverança. Ele fala de uma mulher viúva naquele contexto difícil, uma mulher viúva, ainda que havia a lei que assistia a viúva, mas era uma mulher desprovida, sozinha. Ele diz que a mulher tinha um adversário, havia uma causa e um adversário, havia o seu contexto de desprezo, e havia um juiz, irmão, que não estava nem aí para ela. E o juiz era um homem iníquo, ímpio, que não temia a Deus e que não respeitava os homens, que não temia a Deus, que desconsiderava os homens. E aquela mulher, ela começou a insistir com esse juiz, começou a insistir com o juiz por causa da sua causa, porque havia um adversário que ela não conseguia sozinha, a não ser com a ajuda do juiz. Jesus escolheu justamente a viúva, irmão, nessa parábola para mostrar a fragilidade da mulher, diante da sua dificuldade, da sua adversidade. Você percebe que o texto começa Jesus dizendo assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desanimar, e nunca desistir. Como eu disse, irmão, nós desistimos fácil. O primeiro problema que chega, nós desistimos. A primeira luta que se levanta, nós recuamos. O primeiro embate que vem contra a nossa vida, nós paramos. Jesus disse: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Para ela, o mais fácil seria desistir, jogar a toalha, irmão, parar com tudo, chutar o balde. Sabe essas coisas que as pessoas dizem? Eu vou chutar o balde, eu vou parar por aqui. É mais fácil desistir, é mais fácil deixar quieto. Jesus mostra a condição dessa mulher, mas Ele mostra que existe um espírito perseverante e uma confiança de que uma vitória vai vir, porque ela não está olhando só para o juiz que é iníquo, que é ímpio, não está olhando só para o seu adversário, para as suas circunstâncias ao redor, ela está olhando para Deus, porque ela ora, ela fala com Deus, ela teme a Deus, ela busca a Deus, ela confia em Deus. E qual é a perspectiva nessa noite? A perspectiva que no campo humano as coisas não estão dando certo, no campo da nossa humanidade não está dando certo, irmão, mas no campo do Espírito, no reino do Espírito, alguma coisa vai acontecer a qualquer momento, porque eu e você não estamos parando só simplesmente na visão humana, nós estamos no campo do Espírito, estamos buscando a Deus em oração. Aquela mulher estava perseverando em Deus, mesmo que perseverando em Deus, as coisas estavam dando errado na vida. E nós pensamos, irmão, só porque está dando errado na vida, Deus não é conosco. Nós pensamos só porque a porta fechou, Deus não é conosco. Nós pensamos só porque não está dando certo, que Deus não é conosco. Nós temos essa mentalidade de pensar que estamos sozinhos, batalhando sozinhos, e temos a tendência de desistir, de não alcançar aquilo que nós desejamos alcançar no Senhor. Mas aquela mulher, diante das suas limitações, diante da sua fragilidade, em vários aspectos da sua vida, da sua viuvez, estava perseverando. Agora eu e você, irmão, não podemos nessa noite permitir que as nossas limitações nos impeçam, que elas venham nos impedir de continuar lutando, que as nossas fragilidades venham nos impedir de continuar batalhando, de que as lutas que nos rodeiam venham nos impedir de continuar pelejando em Deus. Aquela mulher continuava, era uma batalha espiritual, porque não era só a coisa física, só receber ali a ação ou a assinatura do juiz. Por detrás havia uma batalha espiritual naquele momento na vida dela.
para receber aquela resposta, ela tinha um adversário que conspirava contra, um adversário que conspirava contra a vida dela, para que ela não recebesse. Havia uma resistência a ser vencida. Quantas resistências se levantam contra as nossas vidas, mas que devem ser vencidas, porque nós estamos na oração junto com o Senhor. Aleluias! Já não bastava as suas dificuldades, ela estava diante da adversidade, mas ela não recuava. E muitas vezes nós estamos diante da adversidade e temos a tendência de recuarmos. Olha o que Jesus disse em João 16:33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Paz aonde? Paz no mundo não tem, paz nas coisas não tem, paz nos atrativos não tem. Em mim, Jesus disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. O mundo é mundo de aflições, o mundo é mundo de crise. No mundo tereis aflições, mas Jesus disse, eu venci o mundo. Irmão, nós estamos caminhando com o Filho de Deus. Jesus venceu o mundo. O que você entende como vencer o mundo, irmão? Vencer o pecado, vencer as circunstâncias, vencer os gigantes que se levantam, vencer a enfermidade, vencer a perseguição, vencer o adversário, vencer o mundo. Estamos com Jesus para vencer o mundo. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, será que não está implícito para mim e para você nessa palavra que nós também venceremos com Ele? Que a vitória virá sobre as nossas vidas e nós venceremos com Ele? Essa mulher estava diante das suas barreiras, ela dependia do juiz, mas o juiz era iníquo, o juiz era ímpio. Agora eu quero que você se atente para essa parte do texto, verso 4: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo o juiz, ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens. Ele disse, a Bíblia diz que por um tempo ele não quis. O que acontece aqui, irmão? Por um tempo o juiz não quis. Diante da espera e dependência do homem ímpio, e dependência daquele que não estava olhando para ela, ela precisou esperar. Irmão, para esperar nós precisamos do quê? De perseverança. Porque sem perseverança, sem oração, sem confiar, sem fé, nós desistiremos. Por que Jesus começa dizendo assim sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer? Não deve haver momento em nossa alma de desfalecimento com relação ao que Deus pode fazer. Ah, mas é impossível aos nossos olhos, parece que a porta não se abre, mas eu não estou olhando para a porta, eu estou olhando para Jesus nessa noite. A mulher olhava para o juiz e via todas as impossibilidades dele, porque ele estava brincando com ela, e ela teve que esperar até ser atendida. Grandes foram as dificuldades em lutar por receber o seu recurso, a sua resposta, mas ela não desistiu em Deus, não desistiu diante das circunstâncias que rodeavam a sua vida e nem diante da demora. Porque pode ser, irmão, que diante da demora a nossa fé possa se enfraquecer. O Salmo 40 e o verso 1 a 5, Davi disse assim: esperei com paciência no Senhor. O tempo, irmão, não pode roubar a tua fé. O tempo não pode roubar a tua perspectiva. O tempo não pode roubar a tua vitória em Deus. O tempo não pode intervir, irmão, acerca desta busca. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Aquela mulher esperava com paciência em Deus, olhava para o juiz iníquo, o juiz não queria nada, mas ela esperava em Deus. E ela insistia, irmão, na parte humana, porque nós temos que insistir na parte humana, nós temos que fazer a nossa parte, não temos? Mas ela estava com os joelhos dobrados diante do Senhor, ela esperava no Senhor. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Com paciência, esperou, até que a resposta chegou. Lembra de Daniel?
Daniel estava na Babilônia, ele começou a buscar a Deus pelo seu povo, e a Bíblia diz que ele pôs no seu coração em buscar a Deus, e ele dobrou os seus joelhos em busca do Senhor por uma resposta, e a Bíblia diz que na mesma hora que ele buscou o Senhor, a resposta veio. Mas o anjo Gabriel, que trouxe a resposta para ele, irmão, ficou impedido de passar nas regiões espirituais celestiais. Houve uma guerra no mundo espiritual. Daniel estava com seus joelhos dobrados, buscando a Deus em oração, e demorou 21 dias para a resposta chegar. No 21º dia, quando Daniel estava com seus joelhos dobrados, buscando o Senhor, o anjo apresentou-se para ele e disse: ó homem muito amado, desde o dia que você passou a buscar a Deus, desde o dia que você colocou o seu coração diante deste propósito, as suas palavras são ouvidas no céu. E aí passou o primeiro dia, não veio resposta, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Daniel não desistiu, irmão, ele perseverou, ele era um homem de oração, ele sabia que viria uma resposta de Deus, mais cedo ou mais tarde, porque o tempo de Deus não é o meu tempo e nem o seu. E às vezes nós somos assim, nós começamos a buscar, não vem a resposta, nós levantamos e deixamos para lá, irmão. E alguns dizem: Deus tem mais o que fazer, vai querer me responder para quê? Daniel buscou insistentemente até que a resposta veio, e quando veio ainda recebeu um elogio: homem muito amado, as tuas palavras são ouvidas no céu. A resposta veio sobre a sua vida. Se há perseverança em nossa alma, se há insistência com o céu, haverá resposta do céu, irmão. Se há insistência com o céu, haverá resposta do céu. Mas se nós ficarmos só na murmuração e reclamação, nada vai acontecer. Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e aconteceu algo extraordinário. Abra sua Bíblia aí, irmão, no Salmo 40, aqui eu quero terminar, Salmo 40. Vamos ler junto esses versículos aqui, esses versos. O tempo não pode roubar a nossa fé nessa noite. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Espera aí, irmão, a nossa oração tem endereço certo. A nossa oração tem endereço certo. Davi disse que o Senhor se inclinou para ele. A ideia do texto é de que Deus tirou um tempo para ele. Entre milhares de seres humanos sobre a terra, Deus parou um pouquinho para olhar para ele. Espera aí, meu servo está falando, meu servo está clamando. Em algum momento na eternidade, Deus parou para ouvir Davi. Irmão, eu creio que nessa noite Deus está parando para nos ouvir nesse lugar. Deus está parando para ouvir a sua oração, o seu clamor na sua casa, a sua insistência diante dEle. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus parou, ouviu o clamor de Davi. Vai acontecer algo extraordinário, irmão, quando Deus nos ouve. Agora, irmão, tem gente orando, tem alguém orando, tem alguém buscando o céu, tem alguém batendo nos portões celestiais, tem alguém incomodando o justo juiz, tem alguém buscando o justo juiz. Davi estava clamando. Aí Davi vai dizer: quando o Senhor se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu, irmão. E todas as vezes que Deus ouve o clamor de um justo, uma resposta vem. Todas as vezes que Deus ouve um clamor de um justo, quando há uma ação de Deus sobre o clamor de um justo, algo vai acontecer de novo. Olha o que Davi diz na sequência: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O Senhor ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um lugar movediço, de uma terra movediça, de um lugar de medo, de pânico, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e a rocha é Cristo nessa noite. Ele é a segurança para as nossas vidas. Pôs o meu pé sobre uma rocha e firmou os meus passos. O que Davi está dizendo: eu não vou andar mais na lama do pecado, não vou mais andar na insegurança da vida. Ele tirou os meus pés da fragilidade, do lugar que afunda, de insegurança, e me colocou sobre a rocha que é Cristo. E Ele não só colocou os meus pés sobre a rocha, mas Ele firmou os meus passos. Eu
vou andar com firmeza e com segurança. Foi Deus quem me levantou, foi Deus quem me colocou de pé, foi Deus quem me tirou da crise, foi Deus que me colocou nesse lugar. Isso é resposta de clamor. Ele firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha o que Deus faz, irmão. Tira o homem da lama, tira o homem do charco do lodo, coloca sobre a rocha, firma os passos e põe um novo cântico nos lábios. E por causa desse novo cântico, muitos vão olhar, muitos vão ouvir e vão temer o Senhor. E é isso que Deus está fazendo com as nossas vidas. Está nos tirando de um lugar de insegurança e nos colocando sobre a rocha que é Cristo. Haverá cântico em nossos lábios, e muitos ouvirão, irmão, e temerão e confiarão em Deus, por causa dos cânticos dos nossos lábios na presença de Deus. Por isso a pergunta lá atrás: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas Senhor, quem creu na nossa pregação? Você possa refletir nisso nessa noite, irmão. Que nós precisamos perseverar. O tempo da nossa espera não pode apagar a nossa fé. Nós precisamos perseverar no Senhor, lançar em Deus a nossa confiança. Os maiores homens e mulheres de Deus no passado, das suas crises tiraram vitória, das suas lutas tiraram vitórias na presença de Deus. Que eu e você podemos vislumbrar essas grandezas e tomar posse no nosso espírito dessas verdades, porque é certo que é uma vitória de Deus para as nossas vidas. Jesus termina o texto perguntando: digo-vos que depressa lhes fará justiça. O injusto juiz demorou muito para responder à mulher, mas o nosso juiz, o nosso Deus, não demorará para trazer a resposta para mim e para você. Jesus disse: digo-vos depressa que lhes fará justiça. O injusto juiz demorou, mas o justo juiz trará justiça, trará resposta para a nossa vida. Ele termina: quando pois vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que o Senhor possa aperfeiçoar a minha e a sua fé, e que nós possamos perseverar nessa noite, nessa semana, nesse mês, nesse ano, até Jesus voltar, irmão. Precisamos perseverar no Senhor, amém? Que nós possamos entender isso, irmão, que como cristãos precisamos de doutrina, precisamos de comunhão com o povo de Deus, e precisamos estarmos juntos na oração. Vamos estar nesse lugar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Estenda as suas mãos ao alto, querido. Deus te abençoe, uma semana de vitória e de porta aberta da mão do Senhor para a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação abundante do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas